Hoje, gente, o assunto é um assunto babado, porque eu recebo muitas mensagens nas redes, lá na comunidade, falando sobre adoção. E a nossa convidada especial que já chegou vai falar sobre esse assunto, né? Da adoção, tudo o que aconteceu e gerou. Então, sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou Franciane Patrício, terapeuta, consteladora familiar. Hoje eu vou falar, né, sobre uma frase que a Fernanda trouxe, que é: eu tava tão focada, eu queria tanto ser vista pela minha mãe, que eu esqueci de olhar para outras coisas, né? De olhar para meus filhos, de olhar para o meu relacionamento. Então, o que que acontecia? A Fernanda, ela vai contar pra gente sobre o quanto que ela realmente usou de tempo, né, na vida dela, buscando sucesso, buscando fama, buscando reconhecimento de tudo, de todo mundo, justamente porque ela se sentia abandonada, ela se sentia não vista, né, pela mãe, pelo pai que permitiram a adoção dela. Então isso causou uma memória de rejeição muito grande, né? A dor de quem é adotado tem que ser olhado de perto. Quando a gente tenta seguir, faz de conta que não precisa olhar, né? Tenta seguir, não vai lá cuidar disso, a gente acaba perdendo um tempo aí. A gente vai até buscar o reconhecimento, se realizar profissionalmente, mas sempre a sensação que fica é que tá faltando alguma coisa. Quando você vem, você olha para essa memória de dor, essa necessidade, esse desespero de ser reconhecido, você ganha um tempo aí para sua vida, porque você começa a olhar para outras coisas, você se reconhece e aí a partir do seu reconhecimento interno, você começa a olhar para outras coisas e reconhecer outras coisas que você ganhou em função de tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, né? Então esse é até uma dica para vocês, assim, que tem alguma questão de uma memória de abandono, uma memória de rejeição, né? Tentar seguir sem olhar para isso. A constelação é muito isso, né? Olhar o que precisa ser visto. Quando a gente tenta fazer de contar, não preciso olhar para isso agora, eu recebo mensagem de muitas mulheres falando isso. Ah, eu prorroguei muito para olhar, eu não quis fazer de conta que, né, que isso era importante para mim, tudo mais, mas a minha vida travou. A minha vida não anda para frente. Por quê? Porque eu não tô fazendo porque a minha essência se realiza, né? Eu não tô fazendo porque eu tô porque eu sei que o destaque, tudo é algo pra mim. Não, quando a gente tem essa memória de dor, de abandono, a gente faz pra ser vista, para que o outro reconheça aquilo que eu não tô reconhecendo. Então tem uma energia diferente. Isso é como se fosse jogar para debaixo do tapete uma sujeira. E aí aquela sujeira vai aumentando, chega um momento que ela tá tão grande que você para, você não consegue pular, passar por cima, né? Você para e aí você é obrigado a olhar para aquilo, né? E o preço que paga com tudo isso é o preço de a gente ficar triste, chateada. Então a Fernanda vai contar quando ela chegou, como é que ela se sentia aí, né, com tudo isso e como é que agora ela tá depois desse resgate, assim, qual que foi a experiência que ela conseguiu trabalhar. Tem uma histórica de adoção também, que bacana, então vamos dar uma olhadinha no que a Fernanda fala aqui pra gente. Ela já vai chegar e aí vocês já vão conseguir também estar trabalhando isso, né? Porque toda vez que a gente tem um histórico de adoção, a gente precisa incluir os pais biológicos, independente do que aconteceu. E se a gente vai mais a fundo na história do sistema, que eu também vou trazer na Semana do Resgate do Feminino para vocês, né? Olhar para esse sistema familiar, quando a gente consegue ir mais a fundo, a gente sempre entende que existiu uma raiz para aquela adoção acontecer, né? Ou a mãe tinha alguma questão também já de abandono, já é uma repetição, ou então ela, a Fernanda pediu aqui, ou então ela, né, por algum motivo estava super em conflito com aquele momento e tudo mais, né? A gente é importante a gente parar
e entender a história que tá por trás de tudo isso. Ai, gente! Tá vendo agora? Tô vendo, você tá poderosa, meu amor. Nada. Chegou chegando, arrasou. Como Ai, trabalho. seja muito bem-vinda a essa casa que você conhece bem, né? Que é um prazer te ter aqui. E Fê, vendo você assim linda, né? Tô até emocionada, mulher de tão linda que você tá. Eu lembro Obrigada. do nosso primeiro encontro, né? Onde você estava lá, você falou da sua adoção e você estava lá com aquele sorrisão, só que estava bem chateada, bem triste, né? Tava numa fase assim de não aceitação de muita coisa, né, Fernanda? Conta Sim. tudo pra gente, mulher, quero te ouvir. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí que está com a gente. Gratidão, Fran, por essa oportunidade. Bom, você, como a maioria de todas que passaram aqui, apareceu na minha vida como um anjo bom nessa quarentena. Eu já tinha entrado na quarentena no primeiro, bem no início, eu já estava ficando mais baixo astral. E aí, um dia, numa live da minha área, apareceu você e o tema, algum problema com a sua mãe, me chamou a atenção. Uhum. Porque eu tenho 40 anos e eu passei 40 anos da minha vida tentando entender por que que a minha mãe havia me deixado, né? Ela teve que me deixar com 20 dias. E assim, quando eu tinha 23 anos, eu já tive uma oportunidade de saber um pouco da história, mas ainda não estava completo. Tava alguma coisa estranha, porque não tinha sido resolvido mesmo, sabe? E aí, quando a gente começou a entrar fazer a primeira aula do resgate, eu participei da semana do resgate, já me apaixonei. E na mesma semana eu tive uma oportunidade de participar de um congresso da minha área. E aí eu falei até com uma amiga minha, eu falei, não, eu não vou fazer. Eu quero ouvir essa mulher. Tem algo para mim ali. E aí depois a gente até conversou sobre isso, que tinha mesmo muito forte. E na primeira aula do resgate, eu tive, não sei se você lembra, aquele momento com a minha mãe. Eu busquei ela novamente. Porque Sim. eu tenho os meus pais adotivos, que são os meus amores, e agora eu tenho 4 que são os meus amores. E eu busquei a minha mãe e Deus foi muito maravilhoso, porque era o momento certo de eu poder ouvir ela novamente. E aí ela foi e se abriu assim muito mais do que quando eu busquei ela aos 23 anos, sabe? Uhum. E aí naquele momento eu percebi que eu criei uma rejeição muito forte na minha vida. E eu paralisei 40 anos, podemos dizer assim, tudo bem, desde os 5 anos que eu tenho memórias, e na minha infância eu ouvia muito, tipo, tinha vizinho que chegava na casa dos meus pais adotivos, batia a campainha e falava assim, Fernanda, chama sua mãe para mim. Ó, não é sua mãe não, é sua tia. Eu sempre ouvia isso, ah, não é sua mãe, ah, não é seu pai, ah, não é isso. E eu ficava me sentindo, Fran, como se eu não tivesse identidade, sabe? RG. Sim. Eu Sim. ficava assim, por quê? Mas eles são meus pais, né? Com eles. E aí eu não aprendi a chamá-los de pai, nem de mãe. Então eu fiquei assim, até os 23 anos, totalmente sem identidade. Eles me davam o amor todo que eles podiam me dar, o cuidado, o carinho. Mas eu ficava, mas por quê? Por que que a minha mãe, né? Aquela ligação com a minha mãe. Por que a minha mãe fez isso? E aí, na primeira semana do resgate, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E eu até me emociono um pouco, Eu também. porque, porque naquela semana, Fran, naquele dia especial, ela virou e falou assim: o que você tinha falado, ela tinha permitido que eu tivesse sido criada por outros. Ela não quis, não é que ela não quis, naquele momento ela não podia. Então, é como se ela realmente tivesse aberto o caminho, sabe? E que nem ela virou e falou assim, Fernanda, e depois teve um período
que você também não quis vir mais para mim. Que ela tentou voltar para resgatar, sabe? E aí, naquele momento, podendo ver a história dela, as coisas que ela contou, e aí eu fui investigando e fui perguntando, foi uma conversa muito linda, muito leve. E ela se abriu, sabe? E ela me falou da minha avó, aí falou da minha bisavó, e aí eu consegui foto dos meus bisavós, dos meus tataravós, aí falou do meu avô. E aí eu comecei a ver para essa história que eu nunca tinha olhado. E eu fiquei buscando esse olhar, que nem você falou, no meu lado profissional. Porque eu ouvia muito que eu era uma pessoa frustrada. Eu ouvia muito de vizinhos, de pessoas que falavam assim, você é burra. Vou ter que colocar para carregar, rapidinho. Você é burra. Perdão, é só porque eu tive que trocar o celular, porque eu achei que o outro celular não estava carregando. Tá ótimo, amor. Tá Rapidinho, eu vou para carregar aqui. Um segundo. Sim, fica tranquila. Tá bom demais te ouvir. Oi, Dani, que delícia! Então, Ai, que bom. aí eu tinha vizinho que falava assim comigo, Fernanda, você é burra. Meu Deus. Você é uma pai. Você era. O termo, eu nunca esqueci essa frase. E eu acho que esse vizinho, ele nem deve saber. Ele foi um dos meus maiores motivadores de talvez ficar buscando esse olhar, assim, mais do que minha mãe. Ele falava assim comigo, você é uma parecida burra. Porque ele falava que eu não estudava. E nessa época eu tinha tomado bomba na escola, sabe? Fui reprovada. Aquilo me pegou e aquilo, de alguma forma, foi a minha maior força de querer provar para o mundo que eu ia ser alguém, entendeu? Então eu foquei totalmente no trabalho. E eu queria crescer de qualquer jeito. Então, assim, eu comecei desde os 13 anos trabalhando e, assim, de fazer chave, a padeira, até eu fiz um curso de comissária. E sabe quando você vai cada hora para um lado e nada se você se identificava? Aí eu entrei numa grande empresa como organizadora de arquivos. Nessa empresa eu fiquei, nessa empresa eu tive uma ascensão, eu tive uma carreira. Cheguei a ser gestora, nessa empresa eu encontrei meu marido. Mas assim, eu sou muito grata a essa empresa por isso, sabe? Mas eu estava buscando só a aprovação. Eu queria provar que eu não era uma frustrada, eu queria provar que eu não era burra, eu queria provar que eu ia ser alguém, já que eu não tinha pai e mãe, que era o rótulo que colocaram sempre na minha vida, eu ia ser alguém. Uau. Só que aí, de tanto esse esforço, porque eu conquistei muita coisa. Conquistei muitas questões materiais, conquistei a carreira, só que eu conquistei também uma doença. Aí em 2014 eu adoeci. Eu, como mãe de gêmeas, meus bebês com 3 aninhos, e aí o negócio virou uma reviravolta, assim. Eu fiquei muito mal, eu fiquei afastada por 6 meses, perdi 13 quilos. Foi muito triste. E foi triste, foi uma depressão muito grave, de cair na cama mesmo. E eu fiquei os 6 meses e voltei para o trabalho sem entender, porque hoje, assim, eu vejo que eu não tenho mais o direito, eu não me adoeço mais. E eu tenho certeza que eu não me adoeço, porque eu adoeci a vida inteira, Fran, para chamar atenção. Uau! Sempre em busca do E a depressão foi muito forte. E eu saí dela sem entender também por que eu estava daquele jeito, até que chegou vocês. Você e as minhas guardiãs, amigas, assim, eu tô com muita gratidão e muito amor, sabe? Foi uma cura que em lugar nenhum eu achei. Nenhum. E assim, me aproximou da minha mãe biológica, me aproximou do meu pai biológico, que eu nunca tinha olhado para ele. Para te falar a verdade, eu acho que eu nem lembrava que ele existia. Ontem eu estava aqui no meu espaço, aí uma cliente não veio, aí meu telefone tocou, era meu pai biológico. Ele nunca fez isso, e a gente conversou.
E ele virou e falou assim: eu errei muito com você. E eu virei para ele e falei assim: pai, não existe culpados. Não é culpa nem minha e dos outros irmãos que eu também tenho por parte dele. E não é culpa sua. Você não me deu o que você não teve, porque ele também não teve pai e mãe. Ele também foi deixado por várias consequências, por várias coisas assim. Aí eu falei: pai, não teve culpa. O importante é que a gente está vivo e a gente está tendo essa oportunidade do Senhor me abençoar, porque eu mando para ele hoje mensagem: oi, pai, bom dia, benção. E ele fala assim que é uma mensagem que ele falou assim, ele falou assim mesmo: você está acabando comigo porque você me manda uma mensagem com tanta simplicidade. Mas eu senti, você me mostrou, Fran, você, que eu precisava dessa força dele, sabe? Eu tenho meu pai adotivo que eu virei para o meu pai biológico, ele chama Fernando. Eu falei para ele assim: pai, sabe qual foi a diferença minha para o senhor? O senhor não teve pai mesmo. Uau! E eu tive a sorte, e Deus foi tão maravilhoso, que o senhor e minha mãe permitiram que eu tivesse um outro pai, só hoje eu vi isso. E esse meu outro pai, essa minha outra mãe, me sustentou, apesar de ter tido essa dor interna, mas me sustentou para ser o que eu sou. Você não teve. E eu te vejo hoje assim, e eu sou grata porque o Senhor me deu a vida. E se não fosse o Senhor, se não fosse a minha mãe, sabe? Se não fosse o meu marido, que eu também demorei para enxergá-lo como marido mesmo, foi só depois da doença que eu saí da empresa e comecei a ressignificar. E comecei a querer fazer um pouco assim o que meu coração estava ouvindo, aí já era a minha essência, né? Dizendo, sem saber que era essência. Eu queria trabalhar com, eu gosto da parte da arte, né? E aí eu não tinha coragem de falar que eu queria fazer sobrancelhas, né? Como é que a pessoa tem uma posição numa grande empresa e agora quer fazer sobrancelhas? Uau! Mas eu já comecei a trazer essa força sem entender, mas me sentia bem, entende? E hoje eu ganho dinheiro da mesma forma que lá, fazendo as minhas sobrancelhas, entendeu? E assim, e eu vejo que tudo o que aconteceu foi para o meu crescimento, Fran. Uau! Você conseguiu virar essa chave, né? Que você achava que você era punida pelo mundo, pela vida, e agora você começa a olhar e perceber, eu ganhei muita coisa, né? Eu me tornei, graças ao que eu não tive, eu tive que desenvolver dentro de mim. E aí eu descobri potenciais, recursos, né? Coisas que eu sei fazer que eu nem imaginava, né? Então, assim, Fernanda, você me emociona muito. Tá todo mundo emocionado contigo aqui. Eu tô segurando. Ai, mulher, mas é bom demais se inspirar, né? Se inspirar e principalmente, Fernanda, entender essa transição, né? De você estar numa empresa grande, buscando reconhecimento, mas não se realizando, e depois, agora, mais que nunca, assumir o que você quer fazer na essência, né? Como que você consegue, porque é algo muito profundo. Então, como que você consegue trazer em palavras o que que significa? Como era antes e como é que é agora? Como era com um pedido de reconhecimento e como é que é agora trabalhar pela essência? Você consegue trazer isso pra gente? Antes eu podia falar que eu era uma pessoa insegura, apesar de demonstrar, sempre me acharam, mas por dentro, sim, dentro de casa, meu marido sabia que não era assim. Eu não confiava em mim e eu procurava o ter. Hoje eu me vejo assim, uma mulher completa, apaixonada pelas minhas filhas, de chegar em casa e querer ir num parquinho um pouquinho, de ver meu marido e ver que ele é o meu marido, de fazer meu trabalho e acreditar que o que vai vir para mim vai vir sem eu precisar de esforço, sabe? A pandemia não me incomodou. Eu falo também, igual você falou, foi uma cura-vida. E hoje eu me vejo assim segura, completa. É como se o campeonato, que foi uma das coisas que eu estava buscando muito,
eu conquistei no resgate, sabe? Lá eu peguei meu troféu, assim, de libertação. Eu tô muito segura e, assim, eu vejo que não tem como mais eu ser como era antes. Não tem mais como olhar para trás. Não tem como mais ficar julgando as coisas do jeito que aconteceram. Não tem como mais criticar. Você trouxe uma consciência para mim, acredito que é Deus usando você para fazer isso para gente, que não tem mais como, é uma escolha, sabe? Uhum, Ontem eu uhum. conversava isso com meu marido. Não tem mais como eu ser a mesma. Ai, que Pela legal. primeira vez, fiz muitas terapias. Então você me trouxe, eu posso falar que você me trouxe mais 40 anos de vida, assim. Gente, falando em 40 anos, meu Deus, minha Deus, dá um baile nas moças aí, né? Com licença. Não, a tua beleza é incrível e agora ela tá realçada, porque antes você se escondia atrás dessa beleza, né? Atrás dessa defesa toda que você tinha. Cadê aquele feminino? Tava sempre brigando pelo que você queria, né? Eu acho Muito que masculina. isso é a imagem que eu tenho você, assim, uma força, mas usando para briga, né? E aí você largou tudo isso. E até você falando, Fernanda, assim, uma coisa que acontece muito, as mulheres quando entram no resgate, elas são cheias de porquês, né? Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que... Sempre muito mental. E eu lembro que você chegou bem mental também, e depois você fez essa grande virada de chave. O que você pode dizer para essas mulheres que você, como é que foi a tua experiência para que essas mulheres elas também possam se entregar e virar essa chave, né? Ô, Fran, eu acho que eu não sei te explicar nem assim se teve alguma questão que dá para ser mencionada. Tá. Eu não sei se você lembra que eu tive muitas questões. Eu tive infecção urinária na primeira semana. Você lembra que eu tive uma herpes? Eu tive uma herpes Isso é que verdade. marcou até hoje. Eu nunca tive uma herpes daquela. Sim. E aí vocês falando sobre a questão que eu estava sendo tensa, porque eu estava segurando, que eu não estava deixando fluir. E aí eu fui, me olhei um dia no espelho, no exercício que a Fernanda Rosa ensinou lá, ela mandou um videozinho. E aí naquele momento que eu estava tentando olhar no espelho, eu ouvi uma voz tipo assim, é o seu momento, Fernanda. Ou você entrega, ou você vai ser assim. E eu não queria mais ser assim. Eu Hum, sentia que aquele chamado, teve um chamado. O uhum. resgate do feminino é muito mais do que a gente falar de palavras, é algo que é vivenciado, é uma experiência muito forte. Então eu acho que foi assim, eu te encaro como, eu te vejo como foi um instrumento muito forte de Deus na minha vida, sabe? E as meninas foram os anjos, assim, que me Ai, ampararam e que me amparam até hoje. Então é entregar mesmo, é acreditar. É quando se tiver aquela vozinha, aqui no espaço eu falo muito com as minhas clientes, que acaba sendo uma terapia, porque são atendimentos individuais. Eu falo com elas assim, que lá na minha depressão, teve uma vez que eu falei assim, parece que Deus não está falando comigo. Eu tenho um amigo português que ele falou assim, mas escuta o que ele tem para falar para você, Fernanda. Aí eu falei assim, tá, mas como é que eu sei que ele está falando comigo? Aí ele falou assim, quando você pensar em algo e quiser tomar uma decisão, se você tomou a decisão e ficou em paz, foi uhum. Deus que falou com você. Se você está tomando uma decisão e ainda está com aquela coisa aqui, você ainda não entendeu o recado dele. E assim foi quando eu resolvi sair da empresa. Por mais que tinha 16 anos, por mais que tinha tudo, na mesma hora é como se o ciclo tivesse fechado. E foi assim quando eu entrei com você no resgate, eu sentia que ali era o lugar que eu tinha que ficar nessa pandemia e eu estava sendo resistente. Então, eu senti uma voz assim, ou você larga ou você vai continuar do mesmo jeito. Aí meio que eu confiei, foi confiança. Que lindo. Me E foi entreguei. o seu grande renascimento, né, Fê? Assim, porque eu lembro que todo encontro que a gente tinha online, você tentava entender muito. E aí, quando você soltou e disse, ah, beleza, vou deixar esse negócio ir,
virou a chave, virou os acontecimentos, foi virando um monte de coisa, né? Gente, óbvio que isso é um processo. Tem dia que a gente tá maravilhosa, tem dia que a gente é cíclica, a gente aprende isso também lá no resgate. Eu acho importante falar, né, Fê? Porque muitas mulheres olham a gente falando de um momento de superação, de um momento de conquista, e ai, se sentem frustradas às vezes por não estar nesse momento, né? Mas, gente, nós somos mulheres como vocês, nós achávamos que a gente não ia conseguir como vocês, nós achamos os caminhos certos, as ferramentas certas, né? Os atalhos que a gente precisava, e agora a gente está aqui mostrando, né? Eu, através da minha experiência, vou conectando essas deusas todas que vão trazendo as suas experiências também, e a gente forma uma grande força feminina de resgate interno. Isso não quer dizer que aí a gente virou a criança do castelo que viveu feliz para sempre, né? A princesa. Não, isso quer dizer que agora, quando a gente tem um desafio, como a gente lida com a vida, como a gente se realiza, é muito diferente do que a gente fazia há 2 meses atrás, né, Fê? Foi início de abril? É, 2, 3 meses atrás. Então, assim, ao invés de ficar presa numa situação, sei lá, 40 anos, a gente resolve ali em dias, semanas, horas às vezes, né, Fê? Consciência, né, Fran? A consciência. Então, essa é a grande diferença de você fazer um resgate, né? De você resolver olhar as coisas, assumir aquilo e poder trabalhar com aquilo de uma forma muito mais leve, muito mais clara, muito mais confiante, né, Fê? Porque te ver aqui confiante, segura, e você sabe que vai ter dia que, não quero saber de nada disso, mas vai ter dia que, uau, é isso que eu vou precisar usar agora. Então eu vou me acolher sempre. Isso é uma energia feminina, né? Então eu sou muito Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não quer dizer que eu fiz o resgate, que minha vida virou flores. Não. Já aconteceu muitas coisas durante o resgate, né? E assim, a diferença foi como que eu vejo as coisas agora? Qual que é a energia que às vezes eu desprendia, que eu me esforçava para coisas que às vezes não precisava? E quando, por exemplo, na semana passada que eu teve aquela questão de eu ter perdido a minha sogra, os sentimentos que vieram e eu, tipo assim, e aí? Né? Não tinha como excluir mais, é você se cuidar, é você olhar para você. Então, assim, a consciência é como se... Eu vi um post hoje interessante, né? Não precisa dos olhos, se sua mente não está aberta, né? Você não precisa dos olhos para ver. Então, assim, você me trouxe consciência, clareza, sabe? É como se eu saísse mesmo da criança e fosse para uma fase adulta, coisa de 5 semanas. Isso. Né? E eu sou muito grata, Fran. Ai, muito grata. Sabia que você ia me fazer chorar? Nem pensei na maquiagem. Não, você não tem noção de como eu sou grata. Ai, amor, sinta meu abraço. Minha gratidão também pela sua entrega, porque, né, eu sei que muitas vezes você se questionou, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo certo? E mesmo assim você continuou e o resultado tá aí, né? A Fê falou, ela passou por uma situação bem difícil há uma semana atrás, bem dolorosa, mas que ela pôde acolher, ela pôde usar aquela dor para falar com ela, né, sobre muitas coisas que estavam ali. E em uma semana ela tá aí, trazendo essa força pra gente, dizendo pra gente continuar, né, Fê? E eu sou extremamente grata, mulher, por estar tão perto de mulheres como você. A Miriam falou algo muito importante, né? Que é outra deusa que eu tô... Não, a Miriam... Não sei comentar. A Miriam é sua sucessora, Fran. A Miriam... Quando você não pode, eu vou na Miriam. Exatamente. Gente, a Miriam fez o resgate junto com a Fê, né? Mas é uma sábia, assim. E ela falou que quando uma ficha cai, a gente não volta atrás. Então, quando você se permite acessar o que o resgate propõe, você não precisa mais ter medo, que eu vou continuar a ser quem eu era. Não,
A partir do momento que você entendeu, você reprograma o seu padrão de comportamento, né? E aí sim você começa a agir diferente no dia a dia, com o marido, com as filhas. É lindo você falar do seu marido, da sua filha, meu amor. Imagina, né? Você não conseguia antes olhar para isso, para essa abundância que você tem aí dentro de você, né? Então, eu acho que você ganhou, a sua família ganhou, o mundo ganha, né? Com esse trabalho de você se entregar e deixar a sua essência falar com você. E é isso que a gente está aqui fazendo, gente, mostrando para vocês que tem como a gente descobrir um caminho juntas aí, né? E que agora é a oportunidade para que vocês possam participar de tudo isso. Eu tenho um exercício, gente, do resgate para vocês, que é um exercício assim que eu acho que fez parte do processo da Fê de forma diferente, né? Que aqui a gente tem pouco tempo para passar o que a gente passa lá com mais detalhe, né? Mas que é você que tá aí, pega um papel, uma caneta, né? Muitas já vêm para a live já com papel e caneta. É bem importante vocês virem, gente, porque com papel e com a caneta, porque eu sempre vou passando algum exercício. E aí você já vai se resgatando também, tá? Então, anote no seu papel coisas que você não consegue perdoar os seus pais. Né, Fê? Coisas que você... Ou melhor, deixa eu mudar. Coisas que você não aceita nos seus pais. É melhor, né? Trocar o perdoar pelo aceitar, que a gente não tem que perdoar ninguém, né? Fê? Só a gente mesmo, né? Então, coisas que você não aceita nos seus pais. Na sua mãe. Vamos lá, vamos focar na mãe. Escreve tudo que você não aceita na sua mãe, tá? Faz isso rapidinho, só como um exemplo agora, que eu vou falar do segundo passo. Aí depois vocês fazem com mais calma. Escreve uma, duas coisas lá que você não aceita na sua mãe. Será que o pessoal já escreveu, Fê? Não acredito. Pelo menos uma já saiu aí. É rapidinho, né? Quando a gente tá com problema com a mãe, a gente escreve coisa até 10. Era para escrever 2, a gente já escreve 10, né? Então tá. Agora, onde você reescreveu minha mãe é tal coisa, risca e coloca eu. Eu. É pesado, né, Fê? Muito. É um exercício aí de reflexão, é um exercício de realmente você ver como você se vê também, porque durante toda a live de hoje nós falamos sobre esse olhar, né? Sobre a gente querer esse olhar da mãe. E a mesma coisa sobre o olhar que a gente não se dá, né, Fê? A gente fala tão mal da gente mesmo, né? Nossa, eu falo que você conseguiu me equilibrar o meu exterior, porque eu demonstrava algo bem diferente do que eu estava por dentro, né? E agora tá tudo equilibrado, sabe? O que tá do lado de fora agora tá tudo certo com a parte de dentro. Então, assim, não tem preço, cara. Aham. Então, assim, ó, eu não consigo ver o nome, desculpa, Neide, talvez? Neida. Ela falou, minha mãe me chama de burra. Escreve lá, minha mãe me chama de burra. Aí, depois tira o mãe e você vai ler, eu me chamo de burra. Então, quantas vezes você falou de você mesmo desse jeito? Quantas vezes você né, se viu, alguém foi elogiar e você diz, ah, você é muito inteligente. Você diz, não, eu sou burra. Né? Então, esse exercício é um exercício de espelho. É um exercício justamente para que vocês consigam entender aí como que você está se vendo. Porque a gente está tão focada lá no que a gente não teve da mãe, que como a Fê falou, esquece de olhar para todo o resto. Então, vamos olhar para como você se vê nesse momento, né? Ah, minha mãe não tem diálogo. Você tem diálogo com você mesmo? Porque é isso, né, Fê? A gente quer que todo mundo converse com a gente, todo mundo fale com a gente, mas a gente parar para conversar com a gente, ó, né? O amor próprio, como que fez diferença, né, Fran? Exatamente. Se arrumar, assim... As minhas filhas hoje, elas levantam, às vezes eu tô lá embaixo, né? E aí elas viram e falam assim, mãe, posso me arrumar hoje para mim mesmo? Isso foi pós-resgate. Aí eu falo, pode. Aí desce elas parecendo que tá indo no casamento, para ir em lugar nenhum. E aquilo eu falo, é isso, filha, é isso.
Sabe, ontem eu fui com ela na pracinha e teve uma hora que ela queria fazer uma pirueta num negócio lá. Eu tô com medo. Eu falei, como é que é? Medo? Não, não, então faz de novo. Faz de novo, porque você não pode ter medo. Vamos lá, filha. E assim, sabe? Até elas, assim, elas estão no amor com ela mesma, elas estão se empoderando dela mesma. E aí, quando você olha para o seu passado e vê assim que seus pais queriam que você fosse era para a vida mesmo, para ser feliz, eu comecei a ver isso. Olha Que só. quando elas estão bem, eu também estou bem. Elas não têm que ficar olhando para mim. Isso. Então, foi muita descoberta. Ai, É muita descoberta. É muito incrível. aham. Teve gente que falou que fica triste, Fê, de se ver igual a mãe, né? O que você tem a dizer para essas mulheres? Porque eu digo bastante, né? Eu acho que é o exercício que você acabou de falar. É a gente que está se vendo igual. É a gente mesmo. Tudo somos nós. O que está no outro é uma coisa que está dentro de você, incomodando você. Aí eu acho que é a questão de não olhar para a gente mesmo. Isso. Eu estou me amando tanto. Eu estou me achando assim, sabe, tão loba poderosa, aquela música toca todo dia lá em casa. Então, tipo assim, eu não achava que nem isso era permitido, eu achava que era egoísmo da minha parte. E aí, como eu estou me cuidando, como eu me amo, tá tudo fluindo como se fosse um transbordo, é natural. Sim, é isso. Tá tão bom comigo que é transbordo com meu marido, é transbordo com as minhas filhas, é transbordo com meus pais biológicos, é transbordo com meus pais adotivos, com os meus irmãos. É meio que transborda. Por isso que eu tô te falando, eu fazia muito esforço para conquistar. E agora eu vejo que acontece sem precisar do esforço. E mesmo quando agora eu percebo que eu estou se esforçando, eu vou lá também no meu amor próprio e me acolho e me pergunto, sabe? Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou insistindo nisso? Se eu não souber, as guardiãs e você me ajudam a enxergar. Mas às vezes eu consigo descobrir e aí flui também. No outro dia tá tudo certo, entendeu? É, com certeza. É o que você fala, né, Fê? Quem faz força, perde força. Quem faz força, É, perde força. Então, o esforço, você se esforça, você perde força, né? Você fica fraco. E aí, para concluir, gente, senão a gente vai conversar a tarde inteira aqui também. Por mim, eu gostaria, né? Mas nós temos os nossos compromissos aí. Teve uma pessoa que falou: o pior é quando a mãe coloca medo. Mas é exatamente a sua história, Fê, é um exemplo do que você não tinha nada e você se tornou um tudo, né? Se sentia rejeitada, todo mundo chamava de burra, todo mundo colocava medo, todo mundo dizia que não ia ser ninguém. E olha aí quem você é hoje. Então, gente, que tá focado ainda nisso, é hora de mudar o foco. Por isso que a gente está fazendo esse convite para você se olhar para dentro. Bora se inscrever na Semana do Resgate, gente, é gratuito. A Semana do Resgate do Feminino é uma semana que eu ofereço para vocês gratuitamente. Eu passo vídeos para a gente aprofundar nesse olhar que nós temos com a nossa mãe. Então, eu ajudo a resolver a relação com a sua mãe. Aproveita e entra no Telegram, porque todo dia tem exercício. Hoje eu tô indo para lá agora. Então, bora, porque vai ser bem importante esse processo. E Fê, o meu amor por você. Muita luz. agradeço, te desejo todo o amor do mundo. Que bom. Espero que você toque muitas vidas, que você impacte muitas vidas. Muita gratidão. Boa, Muita boa. gratidão, viu? Um presente ter você aqui, mudou meu astral, tenho certeza que mudou de muita gente aí. E a gente segue junto com esse amor todo, viu? Um beijo. Um beijo, querido. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Até mais.